A história de Raabe é uma das mais impressionantes histórias na Bíblia. Essa mulher era vista como uma pecadora, essa mulher era marginalizada e sem esperança. E ela foi transformada pela graça de Deus e se tornou parte da linhagem de Jesus. O relato da história de Raabe nos ensina algo muito valioso, que Deus não olha para o nosso passado, mas para o nosso coração. E principalmente para a nossa fé. Nessa mensagem eu quero te convidar a entender, a compreender verdades sobre como Deus transforma histórias. E nós usaremos a vida de Raabe como exemplo. Deus, ele não escolhe, não nos escolhe pelos nossos padrões humanos. Não é assim que Deus escolhe. Não é assim que Deus faz as suas escolhas. Em 1 Samuel 16, versículo 7, a palavra diz: o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Para a sociedade, para aquela sociedade, naquele tempo, Raabe era apenas uma prostituta. Mas Deus via potencial. Deus viu o potencial que essa mulher tinha. E aqui tem uma primeira lição para você pensar. Nunca pense que você é indigna do amor de Deus. Porque Deus está vendo o seu coração. Por isso não adianta nada. Não adianta nada esse monte de falácia aqui fora representativa. Porque você não precisa enganar as pessoas. Porque quem quer conhecer você, quem precisa saber quem você é, olha para o teu coração. Não olha para o que você está falando aqui. Pessoas que se colocam como pessoas de Deus, mas não vivem a palavra. Na primeira chance que são confrontadas, deixam transparecer que não são de Deus, ou que são de Deus em parte, ou que querem até ser, mas não conseguem, porque para ser de Deus precisa viver a palavra. E Deus está olhando para o teu coração. Não se importe se você não fala bem sobre Ele, se você ainda não conhece tanto da palavra, se importe ser verdadeiro aqui dentro. É para isso que Ele vai olhar. A palavra diz que Ele vê o coração. E saiba que a oportunidade de Deus, ela pode chegar de forma inesperada. Em Josué 2:1, a palavra diz: então Josué, filho de Num, enviou 2 espias secretamente. Foram e entraram na casa de uma mulher chamada Raabe. A Raabe, ela poderia ter ignorado os espias. Mas nesse momento, essa mulher viu nisso uma oportunidade de mudar a sua vida. Quando Deus lhe der uma oportunidade de mudança, agarre-se. Agarre-se com fé. Aproveite. Confere. E lembre-se que a fé é demonstrada em ações. Em Tiago 2, versículo 25, a palavra diz: e de igual modo Raabe, a meretriz, não foi justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Uma pergunta. Raabe mostrou sua fé. Ela mostrou sua fé em Deus quando ela protegeu os 2 espias. No texto diz: a meretriz não foi justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho, ela protegeu eles.
Demonstre sua fé. Demonstre sua fé através de atitudes de confiança, de obediência à palavra, a Deus, com a instrução dele. Há pouco tempo, eu cobrei de algumas pessoas, que para mim eram pessoas que temiam a Deus e que viviam segundo a palavra. Eu disse, vamos viver Mateus 18:15? Eu recebi o silêncio. Mas não recebi o silêncio de Deus. Não recebi. E sabe por quê? Porque Deus usa as pessoas mais improváveis. Ele me falou através de outras pessoas. Como Deus é bom. Em 1 Coríntios 1:27, a palavra diz, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ninguém esperava que Deus usasse uma prostituta para cumprir seus planos. Ela foi de extrema importância naquele episódio. Deus pode transformar a sua história. Independente do seu passado. Independentemente do seu passado. Independentemente do que você tenha vivido, Ele pode transformar a sua história. Creia nisso. Mesmo que você tenha sido perseguido, apunhalado, perseguido. Mesmo que você tenha sido traído. Mesmo que você tenha sido julgado. Isso faz me lembrar um outro episódio com uma outra prostituta, em que Jesus disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Hoje à tarde, nesse momento, quando você assiste esse vídeo, você está convidado a confessar Deus. É o primeiro passo para a nossa transformação. Josué 2:11, a palavra diz, o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus, embaixo da terra. Raabe, ela reconheceu o poder de Deus e declarou sua fé. Declare sua fé em Deus. Confie no poder dele. Confie no poder dele para mudar a sua vida. Declare. A graça de Deus faz uma coisa maravilhosa e majestosa na nossa vida. A graça de Deus supera nosso passado. Em Romanos 5:20, a palavra diz, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Raabe, ela tinha um passado pecaminoso. Mas a graça de Deus a transformou. Eu quero dizer uma coisa para você. O seu passado não define seu futuro quando Deus entra na sua história. Tem uma coisa tão maravilhosa que aconteceu com Raabe, pode acontecer com você. O seu passado não define seu futuro quando Deus entra na história, mas quando ele entra, ele transforma tudo. E a escolha de Raabe salvou a sua família. Em Josué 2:13, a palavra diz que salvareis com a vida a meu pai e a minha mãe, a meus irmãos e as minhas irmãs. A fé dessa mulher, a fé de Raabe trouxe salvação não só para ela, mas para toda a sua casa. Lembre-se que a sua fé pode impactar a sua família de maneira poderosa. E você está lidando com um Deus, o dono da promessa. Aquele que cumpre as suas promessas. Deus cumpre suas promessas. Em Josué, capítulo 6, versículo 5, a palavra diz, porém Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha. Deus honrou a fé de Raabe e a protegeu durante a destruição de Jericó. Por isso confie que Deus suprirá, cumprirá suas promessas. As promessas que Ele tem para a sua vida. E a partir disso, aquela mulher teve uma nova identidade. Deus, Ele nos dá uma nova identidade.
Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a palavra diz: se alguém está em Cristo, nova criatura. O texto se completa dizendo: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Raabe, ela não ficou conhecida apenas como uma ex-prostituta. Não. Ela passou a ficar conhecida como uma mulher de fé. Uma mulher de fé. Quando você entrega a sua vida a Deus, Ele lhe dá uma nova identidade. Ele dá uma nova identidade para você. Ele integra você ao povo dele. Raabe foi integrada ao povo de Deus. Em Mateus 1:5. Salmão gerou Raabe e Raabe gerou Boaz. Raabe, ela casou-se com Jaelita e tornou-se parte da linhagem de Jesus. Deus não apenas restaura, mas Ele também nos coloca em lugares de honra. Ela foi integrada e Deus quer integrar você na família dele. E lembre-se que a sua história, a transformação da sua vida pode inspirar outras pessoas. Em Hebreus 11:31, a palavra diz: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos. Raabe entrou para uma galeria dos heróis da fé. Como essa mulher foi importante. A sua vida também pode. A sua vida pode ser um testemunho poderoso para outras pessoas. Lembre-se disso. Lembre-se também que a obediência a Deus sempre traz recompensas. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2, a palavra diz: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Raabe obedeceu e foi abençoada. A obediência a Deus sempre resulta em bênçãos. Não importa. Não importa onde você começou, mas onde Deus pode te levar. É isso que importa. Em Salmos 113, versículo 7 e 8, a palavra diz: ele levanta o pobre do pó e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes. Raabe passou de marginalizada a uma mulher de destaque na história bíblica. Confie. Confie que Deus pode te levar muito além do que você imagina. Não importa onde você começou, mas onde Deus pode te levar. E lembre-se, Deus olha para o coração, não para as aparências. Que lindo! Como fala bem! Como ora lindo! Ele não olha para nada disso. Está aqui fora. Falácia. Vai ouvir pessoas fazendo discursos lindos. Chega! Lindo! Deus não olha para isso. Deus olha para o coração. E às vezes você precisa ficar em silêncio. Falar só com Deus. Ouvir só a voz de Deus. Que é Ele que vai te justificar. Em Provérbios 3:5, a palavra diz: confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Nesse episódio de Raabe, Deus viu a sinceridade da fé dessa mulher. Não o seu passado. O que Deus mais deseja, de você e de mim, é um coração sincero e entregue a Ele. Escrever bobagens, falar da palavra, usar a palavra como argumento, isso é muito sério e grave.
tudo que está aqui fora não importa para Deus. Porque tudo que cai aqui fora vai refletir o que está dentro. Aí sim é que importa para Ele. Ele quer saber o que está dentro. Ele olha para dentro. A graça de Deus, lembre-se, ela é para todos. Não faça acepção de pessoas. Porque o teu pai, o amor, você é filho do amor, Deus é amor. Ele não faz isso. Em Romanos 10:3 a palavra diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele não abre parênteses, colchetes, ele não tem letras miúdas no fim da página. A Rabi prova que a salvação está disponível para qualquer pessoa que crê. Decidiu crer, ele vai cuidar, te amar, te proteger, independentemente do teu passado. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Lembre-se disso. Está aqui. A mensagem está entregue para o teu coração. Essa mulher era uma prostituta. Deus olha para o nosso coração, não para o nosso passado. Deus não nos escolhe pelos padrões humanos. A oportunidade de Deus, ela pode chegar da maneira mais inesperada. A fé é demonstrada pelas ações. Senhor, perdoa as minhas dívidas como eu perdoo os meus devedores. Na primeira chance, você vira as costas. Que bom que não Deus não nos perdoa como nós perdoamos. E Deus usa as pessoas mais improváveis para ensinar. E Deus usa as pessoas mais improváveis para cumprir os planos dele. Confessar a Deus é o primeiro passo para a transformação. Essa mulher fez isso. Ela professa e ela diz. Ela declara a sua fé. E lembre-se que a graça de Deus supera o seu passado. E uma escolha que você vai fazer na tua vida vai ajudar toda a sua família. A sua fé pode impactar a sua família da maneira mais poderosa que você pode imaginar. E Deus, ele cumpre as promessas. Quando você chega perto dele, quando você é transformado para ele, você recebe uma nova identidade. E é integrado no povo de Deus, essa mulher foi. Deus não apenas nos restaura. Ela não foi só restaurada, mas ele também nos coloca em lugares de honra. De honra. E lembre-se que a sua história pode inspirar outras pessoas, como o Raabe está nos inspirando aqui hoje. A sua vida pode ser um testemunho. Obedecer. A obediência a Deus sempre traz recompensas. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Essa mulher obedeceu, Raabe obedeceu e foi abençoada. A obediência a Deus resulta em bênçãos. E lembre-se, que essa frase fica ecoando na sua mente hoje. Não importa onde você começou. O que importa é onde Deus pode te levar. Se aproprie dessa frase hoje. Confie que Deus pode te levar muito além do que você imagina. Ele diz, os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos. Deus olha para o teu coração, não precisa representar. Teu coração sincero é que ele espera. Ele não olha para as aparências. Que Deus mais deseja é um coração sincero e entregue a Ele. E a graça de Deus é para todos. Essa é a história dessa mulher. A história de Raabe nos ensina que ninguém está fora do alcance de Deus. O seu passado não determina seu futuro quando Deus entra na sua vida. Confie na transformação de Deus. Creia que Ele pode mudar sua história. Agarre as oportunidades que Deus lhe dá. A palavra diz, pela fé, Raabe não pereceu com os incrédulos. Que a história de Raabe inspire você a confiar em Deus, independentemente do seu passado. Ele transforma vidas, independentemente.
Quero te convidar para orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa palavra que chega nos nossos corações. Obrigado por saber, ó Pai, que o Senhor é o Deus das segundas chances. Que o Senhor, ó Pai, não olha para o nosso passado, mas olha para o coração sincero, para o nosso coração sincero, e transforma a nossa vida. E no mesmo lugar que somos marginalizados, perseguidos, o Senhor nos honra. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Sonda e conhece cada coração que se encontrar com essa mensagem que o Senhor trouxe hoje, através do teu Espírito Santo. Que vidas possam ser transformadas. Corações possam ser transformados em corações de carne. Corações que estão petrificados, corações de pedra. Que possamos viver cada dia a palavra verdadeiramente. Que abandonemos, ó Pai, o teatro de falar daquilo que não vivemos, mas que tenhamos uma congruência divina contigo. Obrigado, Pai, por poder trazer tua palavra, ser instrumento teu. Abençoe cada pessoa. Eu declaro, Pai, fé e bênção vindas de ti sobre cada vida que vai ter contato com esse vídeo, com essa mensagem. Certo do teu ouvido, do teu olhar, do teu acolhimento. E no nome santo de Jesus nós te falamos. Amém.